Bom, pessoal, vamos mudar aqui o modelo, né, o formato do vídeo. Isso está acontecendo porque aquela cachorra que vocês acham uma maravilha comeu a caneta da minha mesa digitalizadora, tá certo? Então a gente vai essa semana tentar fazer assim. Me dá o retorno aí se vocês lá no questionário dizendo se vocês acham que se esse modelo é bom, tá? Bom, vamos lá. Nós vamos continuar a estudar o movimento dos corpos, tá certo? Vamos supor que eu tenho aqui uma certa trajetória e aqui um corpinho que veio daqui para cá, tá? Ele veio daqui para cá. Aqui é o instante t, aqui é o instante t', tá bom? Nós podemos estudar esse movimento daqui para cá de duas maneiras, tá certo? Uma maneira como eu gosto de estudar, tá certo? Que seria uma maneira vetorial, e uma maneira que o professor de cinemática gostaria de estudar, tá certo? Cinemática escalar, que é de maneira escalar. Então podemos estudar daqui de maneira escalar, tá? Podemos estudar de maneira vetorial. Ok, vetorial. Vamos lá. Se eu escolher estudar de maneira escalar, eu tenho que orientar a trajetória, falar que aqui a velocidade dele é v, falar que a velocidade dele aqui é v', velocidade escalar. E eu posso estudar a variação da velocidade escalar, tá certo? Fazendo como v' menos v. O que eu sei? Que se ΔV é zero, o que isso quer dizer? Quer dizer que v' é igual a v, quer dizer que a velocidade escalar instantânea não varia. Já se ΔV é diferente de zero, quer dizer que a velocidade escalar instantânea está variando. Tá? Aí, para me aprofundar mais no estudo da variação da velocidade, eu defini para você uma grandeza chamada aceleração. Aceleração escalar média, como sendo ΔV sobre ΔT. A aceleração escalar média é a grandeza que fala o quanto que a velocidade varia a cada unidade de tempo. Quer dizer, o quanto a velocidade escalar instantânea varia por segundo, por minuto e assim por diante. Tá legal? A gente disse que a aceleração é a taxa de variação da velocidade. Agora, se eu escolher estudar de maneira vetorial, aí eu posso indicar aqui a velocidade vetorial utilizando um vetor. Aqui a velocidade vetorial é v, aqui a velocidade vetorial é v', tá? Da mesma maneira que existe ΔV escalar, existe ΔV vetorial. Isso aqui é v' menos v, tá? E a lógica é a mesma. Se ΔV é zero, quer dizer que a velocidade vetorial não está variando. Se ΔV é diferente de zero, quer dizer que a velocidade vetorial está variando. Agora, como é um vetor, esse ΔV indica se há variação não só de intensidade, mas de intensidade, direção e sentido. Da mesma maneira que existe aceleração escalar média, existe aceleração vetorial média. E o que é aceleração vetorial média? ΔV sobre ΔT. A aceleração vetorial média é a grandeza que diz o quanto, em média, a velocidade vetorial varia a cada segundo. Ou seja, a aceleração vetorial média é a taxa de variação da velocidade vetorial. Perfeito? Legal. Essa aqui foi a preparação para a nossa aula de hoje. Tá? Nossa aula de hoje ela vai continuar a estudar o movimento de corpo, obviamente, tá? E eu quero começar estudando esse tipo de movimento, ó. Um corpinho aqui, certo? Que está indo em direção a, por exemplo, uma parede. Daí o corpinho vem, interage com a parede e aí depois ele volta, né? Certo? Então aqui na minha figura ele está indo para a direita, depois interage, depois vai para a esquerda. Tá certo? Bom, vamos marcar aqui algumas grandezas. Aqui eu tenho a velocidade para a direita, tá certo? Aqui eu vou ter uma interação, então a parede vai aplicar uma força que vai ter uma resultante para a esquerda. E depois a velocidade aqui para a esquerda também, que eu vou simbolizar por v', tá certo?
O outro movimento, né, que eu quero estudar com você é um movimento muito parecido com esse, tá? Esse outro movimento muito parecido com esse é esse daqui, ó. O corpinho tá vindo assim, colide contra a parede, tá? Interage aqui com a parede e depois vem para cá, tá? Então tá aqui, veio, bateu, voltou. Vamos marcar as mesmas grandezas. Aqui eu tenho então a velocidade vetorial v, tá certo? Aqui a resultante eu estou marcando horizontal para a esquerda, mas eu não sei se é perfeitamente horizontal, tá? Isso não importa agora. E aqui a velocidade vetorial v', tá bom? Então note, qual é o tipo de problema que eu quero estudar hoje? Eu quero estudar um corpo antes, durante e depois de uma interação. Antes, durante e depois de uma interação. Qual é a diferença desse problema para esse problema? Aqui não há variação na direção da velocidade. Já aqui há variação na direção da velocidade. Tá certo? Aqui eu posso dar esse problema de maneira escalar. Já aqui eu tenho que usar o tratamento vetorial. Por quê? Porque aqui não há variação de direção de V. Já aqui há variação na direção. Então a gente tem que usar alguma teoria, alguma ferramenta que analise variação de direção. Tá certo? Bom, vamos continuar. Então, vamos falar primeiro desse, depois eu falo desse, tá? Primeira coisa, se o tratamento que eu escolhi é escalar, a primeira coisa que você tem que fazer é orientar uma trajetória, tá? Para você ter claro o que é positivo, o que é negativo. Vamos partir do que a gente sabe. A resultante é igual a massa vezes a aceleração. Agora tem uma coisa importante. Essa resultante, ela é variável, tá certo? Durante essa interação. Pra você ter ideia, se eu fosse construir um gráfico aí dessa resultante em função do tempo, o gráfico dá algo mais ou menos assim, tá? Sendo que isso aqui é o intervalo de tempo que dura a interação. Quer dizer, a resultante varia e essa variação não é simples de estudar. Então, nós vamos, para fins de praticidade, de simplicidade, não querer estudar como ela varia, e sim estudar um valor médio dela, tá certo? A resultante em valor médio. Então eu vou me preocupar aqui sempre com a resultante em valor médio. Se eu vou me preocupar com a resultante em valor médio, eu tenho que usar aqui a aceleração em valor médio também. Resultante em valor médio. Massa vezes aceleração em valor médio. O que é isso? ΔV escalar sobre ΔT. Aí como é que fica isso daqui? Aí isso aqui vai ficar aqui a resultante em valor médio vezes o intervalo de tempo que dura a interação é igual a mV' final menos m vezes V' inicial antes da interação. Tá? Essa expressão ela é útil para mim. Ela relaciona o antes da interação, velocidade antes da interação, com a resultante durante a interação, com a velocidade depois da interação. Tá? Ela faz o estudo que eu quero fazer. Tá bom? Só que aí os físicos resolveram dar nome a essas parcelas, tá certo? E aí vem o conceito de impulso de uma força e o conceito de quantidade de movimento, tá? A esse produto aqui eu chamei impulso de uma força. Então vou definir como impulso de uma força, tá? O produto da força em valor médio vezes o intervalo de tempo. A unidade do impulso é a unidade de força, Newton, vezes a unidade de intervalo de tempo, segundo. E a esse produto mv eu vou dar o nome de quantidade de movimento. mv, quantidade de movimento, a unidade da quantidade de movimento é a unidade de massa, quilograma, vezes a unidade de velocidade, metro por segundo. Tá?
Então isso aqui, eu vou dar uma subidinha aqui para você olhar. Isso aqui vai dar que o impulso da resultante é igual à quantidade de movimento depois da interação menos a quantidade de movimento antes da interação. Portanto, o impulso da resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Esta expressão é a expressão que eu chamo de o teorema do impulso, tá? E se eu escolhesse a análise vetorial? Se eu escolhesse a análise vetorial, aí seria assim, vamos lá. Eu partiria do princípio fundamental da dinâmica em valor médio para a análise vetorial. Aí a resultante em valor médio é igual a massa, aceleração vetorial média, vamos voltar para cá, olha aqui, né? A aceleração vetorial média é ΔV sobre ΔT. E aí, vou passar para cá, daqui, deixa eu alinhar aqui para não ficar torto para você, daqui a resultante em valor médio vezes ΔT é igual a M vezes ΔV, com vetor, hein, pessoal? Atento no que é vetor. Isso daqui é o impulso da resultante, só que em tratamento vetorial. E isso aqui é a variação da quantidade de movimento, só que em tratamento vetorial. Opa, isso é uma coisa importante. Então quer dizer que, de maneira mais abrangente, impulso de uma força e quantidade de movimento são grandezas vetoriais, tá? E o teorema do impulso, olha que maravilha, pode ser escrito tanto na sua forma escalar quanto na sua forma vetorial. Tá legal? Então, minha sugestão para vocês. Primeira coisa, quando você for pegar qualquer análise desse tipo, ver se é escalar ou ver se é vetorial. Não variou a direção de V, tratamento escalar. Variou a direção de V, tratamento vetorial.